Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Morde Todos para vocês. E, meus amigos, tem um louvor que diz: aquilo que parecia impossível. Gente, o Freitas pode estar sendo vendido. E não só isso, o Fluminense pode estar lucrando com a venda do Freitas. Louco, né? Alguém imaginava isso? Ninguém. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, acelera. Vambora, porque a gente tem muita coisa aqui pra trocar aquela ideia, pra conversar. E a gente vai trazer tudo isso aqui pra você agora no canal Hora do Flu. Antes, Felipe Luiz parece que tá atrapalhando a gente, né? Ontem o Saudações Tricolores trouxe que o Fluminense só sondou e o Flamengo fechou as portas por uma negociação. Hoje já teve Nicola falando que negociação teria avançado com Cebolinha. O Fluminense estava oferecendo cerca de 8 a 10 milhões de euros para ter o Cebolinha aqui, né? Então, assim, existem muitas informações desencontradas em relação a Cebolinha. Se a gente parar para pensar de 8 milhões de euros, a gente está falando o quê? 52 milhões de reais. Ou 10 milhões de euros, que é 65 milhões de reais no Cebolinha. Rapaz, é um investimento muito alto, né? Mas então assim, muita gente está falando muita coisa e a grande realidade é que a gente não está vendo nenhum movimento. Isso porque o Lance explicou, tô aqui no Netflu, que a situação do Felipe Luiz trava a negociação do Fluminense com o Cebolinha do Flamengo, porque os caras estão totalmente focados em renovar o contrato com o treinador. Segundo informações publicadas no Lance, o Fluminense acompanha o jogador há mais de um ano e realizou sondagens ao staff para entender a possibilidade. Entretanto, o impasse com o Felipe Luiz no Flamengo virou uma barreira, né? O treinador ainda não bateu o martelo com relação ao seu futuro. É o único foco do departamento do futebol rubro-negro neste momento. Então, assim, o departamento de futebol dos caras lá não focam em nenhuma outra coisa, por isso que travaram tudo. Travaram tudo porque primeiro eles querem definir se Felipe Luiz vai continuar. Porque se o Felipe Luiz vai continuar, eu acredito que até um Everton Cebolinha teria mais espaço com o Felipe Luiz, porque o Everton Cebolinha começou a ser mais utilizado agora, né? Do meio da temporada para o final. Então, se o Fluminense quer de fato o Everton Cebolinha, vai ter que esperar um pouco. Ontem saiu uma informação sobre o Everton Cebolinha do meu querido amigo Melão, né? Melão ali do Saudações, e ele falou que o Fluminense já estaria ali procurando outras opções no mercado. Deixa eu botar na tela para você aqui. Olha só, diante da recusa do Flamengo em negociar o atacante Cebolinha, o Fluminense busca outras opções para o ataque, segundo Luiz Melão, né? O Melão aí, gente boníssima, trouxe essa questão aí também. Então, cara, sobre Everton Cebolinha, é uma grande interrogação. Eu continuo achando que pro Flamengo liberar o Everton Cebolinha pro Fluminense, teria que ser uma grana altíssima para compensar isso, né? Não sei se vai rolar. A informação que a gente tem no canal Hora do Flu e Bastidores do Flu é que a pedida do Flamengo estaria na casa dos 5 e 6 milhões de euros, né? E pelo que parece, o Fluminense estava disposto a pagar esse valor aí. Tá? Foi isso que a gente, né? O Fluminense estaria disposto a fazer um grande investimento no Everton Cebolinha para a temporada de 2026. Mas até agora tudo no campo muito da sondagem, da possibilidade, porque não tem nada definido, tá? Só se começar a pintar outros nomes, aí eu falo, né? Começou a pintar outros nomes, já era. Bom, mas vamos para a notícia de hoje, que é uma notícia que mudou tudo, né? Galera, o Freitas pode estar de saída. Olha isso aqui. Freitas de saída. Segundo o jornal italiano Corrisport, o Bologna, né, estaria acertando a contratação do zagueiro Freitas junto ao Fluminense por 8 milhões de euros, tá? Neste momento, estaria faltando acertar apenas detalhes em relação a pagamento de bônus para fechar o acerto. Então, a gente está falando que é uma negociação que já está muito avançada e o Freitas está aí, né, com essa possibilidade enorme de deixar o Fluminense. O Fluminense tem 70% dos direitos econômicos do jogador e, com isso, o Fluminense recebe ali
o Fluminense vai receber o quê? Deixa eu ver. O Fluminense gastou uns 20 milhões, né? E o Fluminense pode receber, deixa eu ver, 52, né? O Fluminense pode receber até 52 milhões, né? O Fluminense tendo ali 60% ou 70%. Então a gente tem ali um bom valor do Fluminense, um bom valor mesmo, né? Cara, o que eu acho disso aqui? Eu acho que se o Fluminense vende por 8 milhões, a gente consegue um valor interessante, mais de 30 milhões aí pelo Freitas. Com isso, o Fluminense já recebeu muito mais do que investiu no jogador. Então, o Fluminense estaria ali ganhando lucro. E o grande problema é que o Freitas, meu amigo, ninguém esperava isso. Ninguém esperava que o Freitas poderia deixar o Fluminense ainda por um valor muito bom. Só para tu ter ideia, a gente está vendendo o Freitas maior do que a gente vendeu o Nino. Olha que louco, né? Então, assim, é um valor muito alto, é um valor muito bom, é um negócio excelente para todo mundo. No Fluminense, o Freitas não passou a confiança necessária para a torcida, até fez alguns bons jogos, mas na sua grande maioria foi bem difícil, foi um ano bem difícil para o Freitas aqui. É claro que, não, é um ano que poderia ser um ano de adaptação, ele poderia melhorar muito mais, né? Mas não se tem garantia. Se você tem um valor muito alto assim, é bom você aceitar, e pelo que eu vi, foi isso que o Fluminense fez, e as questões estão ali em tratativas finais, né? Então o Freitas aí deixando o Fluminense e deixando o Fluminense por um bom valor. Valor esse que eu me pergunto, né? O Fluminense está vendendo o Freitas, mas o Fluminense já perdeu o Thiago Silva, perde ali Manuel, Thiago Santos também indo embora, e agora o Freitas. A gente tá falando de 4 jogadores na zaga, diretamente na zaga, que estão deixando o Fluminense. Os que estão no Fluminense hoje: Inácio, Igor Rabelo, o Davi, né, que é da base, e o James. James que está chegando aí. Então, meus amigos, Fluminense com esse valor, muito provavelmente vai ter que investir aí em outro zagueiro. Ontem apareceu também nos noticiários tricolores que o Léo Duarte é um zagueiro que interessa, mas sinceramente, eu acho que o Léo Duarte é mais do mesmo do que a gente tem. Não é um jogador que necessariamente eleva um nível técnico. Pensando nisso, existe uma questão que está rolando aí no mercado, que se eu fosse Fluminense eu ficaria atento. O Vitão, gente. O Internacional, segundo informações do Vene, tem um problema para resolver. Depois de aceitar a proposta do Cruzeiro, voltar atrás e recusar a Raposa para aceitar a oferta do Flamengo, o Colorado viu o time mineiro se retirar da negociação e agora o Fla não consegue chegar a um acordo com o jogador, né? Até agora o Flamengo e os representantes do Vitão não chegaram a um denominador comum por alguns motivos. O Fla autorizou outros agentes a negociar, que não agradou os representantes. O Fla não quer pagar o mesmo percentual de comissão que o Cruzeiro pagaria, ou seja, no fim das contas o Vitão pode acabar ficando no Internacional sem renovar e ficar livre para assinar um pré-contrato e sair de graça a partir do meio de 2026. Então, essa questão aqui, se eu sou o Fluminense e estou vendendo o Freitas por esse valor de 8 milhões, apesar do Fluminense não ficar com o valor total, mas fica com boa parte do valor, se eu sou o Fluminense, eu chegaria no Internacional e tentaria negociar o Vitão, porque na minha cabeça, Vitão e James, né, seria muito uma dupla interessante. Uma dupla interessante. Não tô falando que seria uma dupla maravilhosa, mas eu acredito que Vitão é muito melhor do que Léo Duarte, do que outros zagueiros que foram especulados no Fluminense. Claro que tem o Romana, né, zagueiro gringo lá, que tá muito bem, que também seria uma boa. Tem outras opções de zaga interessantes lá fora, mas pensando num zagueiro brasileiro e novo, né, o Vitão tem quantos anos, diretor? Deixa eu ver aqui. É que eu vejo, eu acabei esquecendo. Se eu sou o Fluminense, eu tento aqui, ó. Um jogador de apenas 25 anos, com uma avaliação no mercado de 11 milhões de euros e podendo assinar um pré-contrato no meio do ano. Então, o Inter, querendo ou não, ele tem que negociar agora. Porque se ele não negociar agora, ele perde o jogador de graça. Então ele não vai conseguir já pegar esses 11 milhões, porque o jogador pode ser de graça no meio do ano e ele não quer renovar. Então esse valor já vai cair. O Fluminense poderia aproveitar essa oportunidade e ter ali uma zaga muito nova, de 2 jogadores de 25 anos. E 25 anos para mim é uma boa idade. Consegue experimentar ali um pouco da experiência e da juventude, né?
Cara, Vitão é muito bom zagueiro. Ah, Thiago, eu não acho, nininha. Tem muita gente que fala que o Vitão não é zagueiro bom. Gente, pelo amor de Deus. A gente teve 2 grandes clubes com 2 grandes scouts querendo o Vitão. Mas é tu aí no Twitter que acha que o Vitão não vai funcionar. Pelo amor de Deus, gente. O Vitão é um ótimo jogador, jovem, com saída de bola, um jogador alto. Cara, o Vitão tem, gente, 1,85 m. É excelente, né? Eu, sinceramente, acho que seria muito bom pro Fluminense. É um bom jogador que tem uma saída de bola. O GM joga pela esquerda, o Vitão pela direita. Eu acho que daria muito certo, de verdade. Então, se eu sou o Fluminense... Alô, diretoria tricolor. Alô, Unidos do Fluminense. Olha essa situação do Vitão aí, hein? Pum, já garante 2 zagueiros jovens e bons. A gente vai ter zaga pra quantos anos? 8 anos, né? São 2 jogadores promissores. Cara, eu acho que funcionaria bem legal. Então, mas eu acho também que a diretoria do Fluminense tá de olho nisso aí. Ah, não é informação não. Mas, cara, a diretoria do Fluminense tá de olho em tudo. A diretoria do Fluminense tá de olho em mim. E o que eu tenho a oferecer? Um canal humilde. Né, um canal simples, mas já ouvi informações. Thiago, ó, tu falou aquilo lá, não sei o que, não sei o que lá. Eu, ó, falei, não sei o que. Então, assim, meus amigos, sinceramente, alô, diretoria do Fluminense, Vitão não tá conseguindo fechar com o Flamengo e o Cruzeiro meteu o pé. A hora de tentar a contratação é agora. Agora, um Vitão e um James, apesar de ter Thiago Silva nesse ano, eu acredito que o Fluminense dá uma melhorada. Não que nenhum deles, gente, junto os dois, James e o Vitão. Não vai dar o Thiago Silva, eu sei. Mas o Thiago Silva foi embora. Foi embora porque quis. É outro que foi embora porque quis. Então, assim, não dá pra gente ficar... Ah, não, mas a gente tinha Thiago Silva. Eu acho que essa dupla de zaga aí seria uma boa dupla, tá? Mas comente aí, quero saber a sua opinião. Se você acha que vale a pena também o investimento e tudo mais. Eu acho que sim. Mas, ó, se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado. E a questão do Vitão é que ele pode ainda dar dinheiro pro Fluminense no futuro, hein? Gente, eu acho que... eu iria. Beijo no seu coração. Se inscreva, você que chega até aqui no fim do vídeo. Você sabe que você é muito importante para o canal do Flu. E um excelente domingo para todos vocês. Beijão, forte abraço e valeu.